Aqui eu entro no outro ponto da reunião ministerial, dia 5 de julho de 22, onde o general Heleno fala. 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema é da inteligência. Eu já conversei com o Vitor, que é o Vitor Felizmino Carneiro, novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar os dois lados vão fazer. O problema de tudo disso é que se vazar alguma coisa, muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de filtração desses agentes da BIM, e não quer ele é interrompido pelo presidente. E aqui muito se falou, aqui está a prova de que general Heleno utilizava a BIM, que general Heleno queria infiltrar agentes. Nós trouxemos uma testemunha bem interessante. Christian Perrillier Schneider, oficial de inteligência da BIM por mais de 30 anos de carreira. E à época dos fatos, era coordenador de relações institucionais e comunicação social da BIM. No que eu indago, vamos para outro campo aqui. O senhor sabe dizer se houve um projeto estratégico da BIM no ano de 2002 para acompanhamento do processo eleitoral? No que ele responde, sim, houve. Na verdade, desde 2014. Se bem me lembro, eu tenho 30 anos de carreira. Desde 2014, a Agência Brasileira de Inteligência, através do Centro de Pesquisa e Segurança de Comunicações, desenvolveu trabalhos conjuntos com o TSE, com tribunais regionais eleitorais do Brasil como um todo. E ele continua. Começou pela criptografia das urnas e, dentre vários outros momentos em eleições passadas, a BIM trabalhou para acompanhar possíveis vulnerabilidades e possíveis ameaças ao processo eleitoral como um todo. No ano de 2002, inclusive, eu fiquei no cargo de coordenador geral até julho de 22, antes da minha designação para uma missão no exterior e que teria saído do cargo para fazer um curso para vir à missão. Em julho de 2022, ocorreu uma reunião na ABIN, onde foi montado e colocado a todos os superintendentes estaduais, todos os coordenadores gerais de área e todos os diretores de departamento, o que se chamou de Plano Estratégico da BIM, para acompanhamento das eleições de 2022. E ele segue explicando. Até onde eu pude participar, que foi o mês de julho somente, esse plano foi apresentado ao Gabinete de Segurança Institucional e também ao Sistema Brasileiro de Inteligência como um todo, o SISBIM. O Sistema Brasileiro de Inteligência, à época, tinha 46 ou 47 ministérios ou órgãos da República e, através do plano, a BIM planejou, acompanhou, monitorou e tentou antecipar ameaças ao processo eleitoral. O que o general Heleno estava se mencionando quando foi cortado pelo presidente era isso. O risco no sentido de vazamento era se alguém falasse exatamente o que o Ministério Público está falando. Querem infiltrar agentes, querem acompanhar as campanhas, querem mexer no processo eleitoral. Pelo contrário. O objetivo aqui é esse planejamento estratégico que já vinha sendo executado e aqui, curiosamente, com conhecimento do TSE. Com relatórios de inteligência enviados a todos os TREs e ao TSE. Todos os sistemas dos órgãos do SISBIM cientes e com relatórios de inteligência. Por que o general Heleno tinha essa preocupação? Lembremos dos fatídicos episódios que ocorreram nas campanhas. E por que ele coloca os dois lados? A indagação aqui é maior. Porque se sabia que o acirramento era entre o lado do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Sabia-se que o acirramento político se dava entre esses dois polos. As campanhas de intenção de voto já indicavam que a eleição ia ficar entre os dois partidos. Não que não houvesse um acompanhamento de todos os presidenciáveis, mas o foco, claramente, das ações e das agressões que foram ocorrendo ficou comprovado, infelizmente, com notícias ao longo do período eleitoral que comprovaram essas ameaças. E não nos esqueçamos, excelências, do atentado que o presidente Bolsonaro sofreu. Aqui é uma das principais provas que leva à preocupação do general Heleno, como chefe da segurança institucional, como responsável pela segurança maior do presidente da República. Muitos se indagam, mas doutor, é possível infiltrar mesmo assim? Vamos dizer que infiltrar, eu quero o termo técnico. Testemunha Christian explica. Eu indago, a minha questão aqui é objetiva. Eu quero saber se nesse espaço de tempo, desde a reunião ministerial de 5 de julho até as eleições, é possível ou não realizar o processo de infiltração de agentes. Viabilidade do meio. Não, legalmente é impossível e tecnicamente é impossível. Porque as práticas e rotinas que você precisa preparar para a infiltração de agente, ela não se faz em 3 meses. Aí eu continuo. Mas atuar como agente infiltrado, foi isso que eu entendi ou estou errado? O senhor está correto. É proibido legal e nesse prazo, inclusive operacionalmente, não teria como técnico operacional nesse curto espaço de tempo. Normalmente as infiltrações são preparadas. Eu acho que todos puderam observar nos jornais aí nos últimos dias o serviço russo. Ele coloca uma pessoa no país 10, 12 anos até poder utilizar como infiltrado.
Então, não se faz infiltração com pouco espaço de tempo. É uma técnica de alto risco. Espera lá. É possível? Não. Essa defesa está provando que é impossível infiltrar agentes. E não é a defesa que está falando. Quem está falando é um oficial de inteligência com mais de 30 anos de carreira. E eu indago a Vossas Excelências, que prova o Ministério Público trouxe em contrário? Nada. O que o Ministério Público apresentou para que se tornasse possível a infiltração de agentes? Nada. E aqui sigo na reunião. O segundo ponto é que não vai ter VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa antes das eleições, tiver que virar a mesa antes das eleições. No dia seguinte, todo mundo reconhece, fim de papo. Aí tem que ficar bem claro, acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Vai chegar num ponto que nós não vamos poder falar mais nada. Vamos ter que agir contra determinadas instituições, determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, só isso. Excelência, se tratava de uma reunião ministerial, onde com todas as vênias a dosagem de palavras não era necessária. Eu indago a Vossas Excelências se numa reunião fechada, Vossas Excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui na verdade falas de certo ponto até republicanas, após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. O que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, esta fala do general Heleno numa reunião ministerial vem no sentido de algo tem que ser feito. Nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? O que pode ser discutido? O que pode ser tratado? Porque depois que se passarem as eleições, não tem como. Não existe você tentar fazer alguma coisa depois do resultado das urnas. E aqui é muito curioso, porque como termina essa reunião? O presidente Bolsonaro fala, senhores, sem cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina. Espera lá. É assim que termina uma reunião que tinha como objetivo preparar os atos do dia 8? Quais foram as ordens e orientações para iniciar planejamentos efetivos com vistas a essa suposta ruptura? Eu continuo. Em particular, em relação ao general Heleno, o que ficou acordado nessa reunião para que o GSI executasse nos próximos meses? Foi realizada alguma outra reunião ministerial para que os presentes na reunião anterior apresentassem as atividades determinadas desse 5 de julho de 22? E alguma prova foi levantada no sentido de que o general Heleno determinou alguma ação do GSI? Nada, excelências. Essa reunião, com todo respeito aqui à ministra Carmen Lúcia, mas aos mineiros que me têm muito no coração, pois sou de São Paulo, seria um toró de parpite na minha terra. Então, assim, se foram falas, o que ficou proposto? O que foi feito? Do que foi retirado? Quais foram os empreendimentos realizados a partir dessa reunião ministerial? Nada, excelências. Nada foi tirado daí. E, em específico, ao general Heleno, de quem estou falando aqui, não há nenhuma prova. E, pelo contrário, nessa sustentação oral, a defesa técnica vai trazer provas de que nada disso foi ventilado no GSI.